Shalom, igreja! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo deste canal. Você que não é inscrito, já se inscreve, curte, comenta, compartilha. Compartilha com as tuas amigas, com o teu marido, com a tua esposa, com todo mundo. Envia lá para as pessoas, porque o conteúdo que tem aqui é valioso. A produção diz para mim que eu não posso passar de 30 minutos por vídeo, igreja. Como é que eu vou fazer isso? Diz para mim. Tava até brincando com ela, o pessoal tem que botar no 3 agora para me ouvir. E se botar no 3 não consegue me entender, né? Porque eu falo muito rápido. Mas, você que não assistiu os vídeos anteriores, tem presente para você lá. Tem um presente lá. O último vídeo agora que a gente postou, quem assistiu até o final e fez o beabazinho ali, coisinha rápida, fácil, vai ganhar um presentão assim, ó, do céu. Então, se você não assistiu, assiste, já aproveita e assiste todos, tá? E essa nova série que nós estamos iniciando, se eu pudesse dar um nome para ela, na verdade eu já dei porque eu criei um livro baseado nisso, seria A Anatomia da Alma. O que é a Anatomia da Alma? Como eu falei desde o primeiro vídeo aqui desse canal, o Senhor sempre me levou para esse lado, né? A gente não fica expondo para ninguém, não fica colocando na internet os nossos diplomas, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente faz, mas eu sou uma apaixonada pela alma humana, por entender o ser humano, claro, tudo dentro da palavra. Estou me formando em outras graduações também em relação a isso, e a gente percebe que o ser humano sempre tentou se explicar o seu funcionamento, né? E a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, ela nos explica tudo. Ela te diz do que você foi feito, a tua matéria, o porquê que a gente é como é. Claro que a ciência, por séculos, andou na contramão da palavra, mas hoje, com a revelação divina, nós podemos perceber que a ciência, ela sempre contribuiu para a palavra. Fazendo o quê? Dizendo assim, não, é isso mesmo, tá aqui, é isso aí. O grande problema sempre foi não dar a glória de toda essa criação, de toda essa existência e de toda essa complexidade para o eterno. Porque essa glória é somente dele. Essa é a grande verdade. Então a anatomia da alma, ela nasceu dessa ânsia de buscar compreender dentro da palavra quem é o ser humano, né? Do que nós somos feitos. E nós já estudamos sobre hereditariedade, herança cultural, herança genética, herança espiritual, a herança da alma também, né? E agora eu quero te trazer nesse vídeo qual é a estrutura, né, da nossa alma, da sede das nossas emoções. Do que é feito, né? O que são as emoções? A gente também tem vídeo aqui no canal sobre isso. O que são as emoções dentro da palavra, que é o Rua, né? E a estrutura da formação da alma humana, das emoções, né? Ela se dá em 4 tópicos, tá? O temperamento. E, nossa, a internet tem muito vídeo sobre isso. Temperamento. E o que é temperamento? É uma base, né? É algo inato que Deus, tá? A alma, ela vem com o temperamento, tá? Lá desde a eternidade, e a gente vai explicar com embasamento bíblico sobre isso. Segundo ponto, o caráter, né? O caráter ele é formado pelo processo de mielinização, né? E a gente também vai falar sobre isso, sobre as dores da infância, que vai criando o formato da tua alma até o formato do teu corpo, né? Terceiro, a personalidade, que é o quê? As máscaras que nós colocamos, né? Diante desse caráter que é formado e como que nós nos comportamos com as pessoas, com o mundo lá fora. E por último, a dependência emocional, que é o quê? Que é quando a personalidade adoece, né? E a gente cria mecanismos para se defender da dor que foi gerada, né? Geralmente ali da fase da gestação até os 5, algumas teses são defendidas até os 12 anos de idade, né? E são essa proteção que a gente cria para não sentir a dor novamente. Então, essa nova sessão de vídeos aí que vai ficar gravada aqui para você vai falar sobre tudo isso. E o que é, né, essa anatomia dos elementos e o temperamento?
Eu creio muito nisso, né? Eu creio na ideia de que o homem, ele é um microcosmo. Por que que o homem é um microcosmo? O homem é um microcosmo porque tudo que existe no universo macro, né? Existe também dentro de nós. Ai, Tamires, que heresia tu tá falando? Então tá, vamos lá. O teu corpo. Se tu for olhar, básico, tá? Tabela periódica. Tudo que tem na tabela periódica tem dentro do corpo do ser humano. Água tem dentro do corpo do ser humano? Tem. Tabela periódica, né? Elementos da Terra tem dentro do corpo do ser humano? Tem. Ar tem dentro do corpo do ser humano? Tem. Fogo tem dentro do corpo do ser humano? Tem. Então, nós carregamos dentro de nós, isso é tremendo. E se eu fosse tu e tu é pentecostal aí do outro lado, eu dava um glória a Deus. Nós carregamos essa assinatura do Criador. A gente carrega a assinatura completa de Deus. É como se Deus desse assim, ó, sabe? Eu criei pela mão de Cristo Jesus. Então, estudar sobre isso, sobre essa combinação, aprender sobre isso, sobre esses 4 elementos básicos. Quais, Tamires? Fogo, terra, ar e água. É estudar sobre aquilo que Deus formou basicamente para criar o quê? Nós falamos lá no outro vídeo. O vaso. Lá, o potinho onde guarda Nefesh, Rua, Neshama. Ou seja, instinto, emoções e consciência. Consciência divina. Do que o barro é formado? Fala pra mim. Tu que tá aí do outro lado. Precisa de água? Precisa de água. Precisa de terra? Precisa de terra. Precisa de fogo para cozinhar? Precisa de fogo. E precisa de ar? Precisa de ar. Então, o vaso físico, ele é formado da mesma forma do que nós. Então, quando na palavra, você nunca mais vai esquecer. Quando você vê escrito vaso, que no hebraico significa kli, você vai lembrar do quê? Da alma do ser humano. E vamos pontuar aqui cada um deles, né? Fogo. O que o fogo representa? Aí nós entramos lá, quando você assiste, eu gosto muito da Fernanda Boaventura, por exemplo, ela fala muito sobre os temperamentos, né? Só que quase ninguém fala a essência do temperamento. E quem que criou? O que significa? Se eu for denominar, quem que é o fogo? O fogo é o colérico. Quais são as características? O elemento da vontade. O fogo representa a vontade de dominar, a elevação e o intelecto. E está ligado o quê? A força, a julgamento e a liderança. Todo mundo conhece um pouquinho sobre os temperamentos. Fala comigo o que é conviver com colérico. Eu sou uma colérica sanguínea com tempero de melancólica. Então penso o que é essa loucura. Mas o colérico, o que ele é? O colérico, ele é taca na bota. Ele, tu dá, ele faz. É aquela pessoa que é o líder, é o que avança, é o que cresce, é o que ninguém para. Tenta conter o fogo. Ninguém consegue. Terra. Antes, conexão com o caráter, né? Conexão com o caráter do colérico. O fogo busca o alto e o controle. Então, todo colérico, ele é o quê? Controlador. Eis que falo de mim para você. Você que tá aí do outro lado, que se identifica. A produção disse pra mim no último vídeo, tem que botar o microfone um pouquinho mais para baixo, porque tu fala muito alto. Colérica, expansiva, controladora. Tá entendendo? Terra é o melancólico. É o elemento que dá estrutura. É a rocha, é o solo, é a estabilidade. É o único elemento que tem uma substância permanente. É onde a semente cresce, é a fundação inabalável. A terra é densa, ela guarda e ela sustenta. Esse é o melancólico. Tu procura o melancólico, sempre que tu procurar um melancólico, ele nunca vai te dizer não. Ele tá sempre guardando todo mundo, ele tá sempre à disposição de todo mundo,
Ele sempre é aquela pessoa que empresta os ouvidos para você conversar? É assim ou não? É maleável? É como a terra. Vai pensando aí comigo o que tu conhece que é melancólico. Por que eu tô falando isso pra ti? Porque é anatomia da alma. Isso serve como um mapeamento para você e para com quem você convive. Nós precisamos compreender as pessoas. Para quê? Para que nós não venhamos a excluí-las por quem elas são. Ah, Tamiris, então assim, ó, eu sou colérica, eu sou assim mesmo, nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, não! Só que nós precisamos nos compreender, porque muitas vezes nós jogamos os outros fora e, pasmem, nós queremos nos jogar fora por conta daquilo que nós somos criados dessa forma. Então o colérico, ele nunca vai deixar de ser colérico. O melancólico, ele nunca vai deixar de ser melancólico. E o sanguíneo nunca vai deixar de ser sanguíneo. Os sanguíneos são os melhores vendedores do mercado. O sanguíneo, ele é um elemento de expansão. Ele é pneuma. Ele é o espírito, se a gente fosse colocar assim, né? É o vento. É aquela pessoa que ela é livre. É aquela pessoa que não gosta de ficar presa. É como diz a palavra, sopra onde quer. Funciona como alento de vida. O ar é mediador, liga os céus à terra. O que é isso, Tamiris? Céus, terra. O que tem no meio de tudo isso? Energia, vento, denomina como você quiser. É o vento. Então, esse é o sanguíneo. O sanguíneo, ele ocupa mesmo o espaço. É a fala, é o som, é o movimento. É aquela pessoa que tu olha assim e tu diz assim, puxa, essa pessoa ela não é bonita, mas ela é bonita. Sabe, traz leveza, traz movimento para o lugar onde chega. Esse é o sanguíneo. Vai lá, faz a venda, ganha a pessoa. Esse é o sanguíneo. Não pode ser sufocado. Quem consegue conter o ar? Quem consegue pegar o ar com a mão? Não consegue. Então esse é o sanguíneo. O fleumático representa a água. É o elemento de coesão. A água busca equilíbrio e paz. É aquele que possui desejo de receber e de se difundir. Olha pro fleumático. Gente, meu esposo é fleumático. Tu nunca consegue discernir o que o meu marido tá pensando. Às vezes ele diz assim pra mim, ai, eu tô meio acelerado. Gente, tu olha pra cara do homem, ele tá do mesmo jeito. Então, a gente só consegue discernir pela consciência divina, porque se tu for olhar o fleumático, ele tá estável. É uma pessoa que gosta de estabilidade, é uma pessoa que gosta de equilíbrio, que não gosta que ninguém tire a paz dela, é aquela pessoa que gosta de receber, gosta de estar misturado. O sanguíneo é um pouco assim também, gosta de estar meio de gente, mas o fleumático, ele gosta de estar difundido. Não é tá no meio do movimento, é tá junto. Consegue entender? É ter outro junto. Então, todos esses elementos, eles formam um temperamento. E como é que a gente vai tirar isso de uma pessoa? Não, você não vai conseguir tirar isso de uma pessoa. Isso tá nela, Deus criou ela assim. Ela é criada como elemento base. Que veio da onde? De Adamá. Lembra lá naquele vídeo quando eu falei assim, ó, o homem foi criado do pó da terra. Mas não é esse pó, esse barro que vocês entendem, é um barro, é algo que foi moldado, que foi misturado, que foi feita em fusão de elemento, de toda essa energia que forma algo perfeito na mão de Deus, um vaso perfeito na mão de Deus. E como eu falei no outro vídeo, quando Deus fala com Jeremias, ele disse assim, ó, Jeremias, eu coloco esse elemento, tudo isso, na roda. E se não ficar bom, eu quebro e faço de novo. Por quê? Porque nós estamos na mão desse oleiro, foi ele que nos criou. Amém? Então, quando a gente vê essa anatomia dos elementos, dos temperamentos, a gente precisa também entender que o que, tá? Que nós todos somos únicos. E que essa individualidade que torna a nossa vida extraordinária. Imagina, pensa,
Você que tá aí do outro lado, vou falar de mim pra não falar dos outros. Eu, colérica, sanguínea, com uma pitadinha de melancólica, nada fleumática, casada com um cara 98% fleumático num nível hard, assim, sabe? Como é que dá certo isso? Dá certo porque a gente vai se temperando. Olha que junção perfeita. Eu falei num dos vídeos aqui, eu sou a parte que faltava nele e ele é a parte que faltava em mim. Então isso fica perfeito. Algumas vezes eu tenho que parar, outras vezes ele tem que avançar, algumas vezes eu tenho que cutucar, outras vezes ele tem que me parar me abraçando e dizendo para, né? A água ela nos abraça, para, tranquilidade, paz, eu já quero correr, fazer, caminhar. Então isso é perfeito, só que cada um de nós tem uma base e você não vai conseguir transformar o outro em outra coisa. Só Deus pode quebrar e fazer de novo. E se Deus quiser usar esse teu temperamento colérico para a glória dele, porque ele criou por algum motivo, né? Ele vai fazer. Ele usa como recurso. O que não pode acontecer é nós transformarmos esse instinto, esse temperamento em dor. E nós vamos ver isso nos próximos vídeos. O que acontece com o colérico quando ele pega todo esse controle e ele transforma isso em dor? Ele sufoca, ele não deixa o outro viver. Por quê? Porque a dor dele tá alta, os sentimentos dele, o emocional dele tá dominando. Então a espiritualidade dele não tem como entrar em recurso e usar esse fogo como ferramenta para trabalhar na espiritualidade. Por quê? Porque a alma está usando isso. Dá para entender, querido, o quanto isso é forte? Então eu que tenho essa espiritualidade, eu que tenho essa consciência divina. Consciência divina é a melhor palavra. A consciência divina, a consciência de Cristo. Quando eu tenho a consciência de que eu sou colérica e de que eu tenho uma dor, e quando eu pego essa dor e uso, ao invés de usar o recurso, ou seja, para o bem, é eu que preciso parar, é eu que preciso olhar a palavra, é eu que preciso dizer assim, ó, ei, Deus, aqui dentro da minha alma, me ensina através da tua palavra. Então sou eu que adquiro a consciência disso. E como é que eu adquiro a consciência disso? Aprendendo, com conhecimento. Eu preciso aprender. E aprender sobre quê? Sobre mim. Porque eu só conheço a Deus quando eu me conheço. E eu só me conheço quando eu conheço a Deus. Olha quantas coisas você já aprendeu aqui sobre Deus e sobre você, nesses vídeos que a gente tem postado aqui no meu canal. Muitas vezes a gente lê a palavra e não mergulha fundo nas camadas profundas que ela tem, naquilo que Deus quer nos falar. E a gente tá vivendo um tempo que a gente precisa crescer. Nós precisamos crescer para nós não sermos levados por vento de doutrina. Como o apóstolo Paulo falou, nós não podemos, a nossa fé, ela precisa estar enraizada na palavra. Mas essa palavra não é a água no raso, como Deus falou para o Ezequiel. Não, mergulha no profundo. Sabe? Sai desse lugar, vai ver as camadas, pede para Deus entendimento. No último vídeo que eu postei, tem um presente lá sobre entendimento para você. Peça para Deus entendimento, revelação de quem Ele é. Eu nunca vou me esquecer uma oração que eu fiz no quarto da minha filha, olhando para o mar, que, glória a Deus, a gente consegue ver o mar aqui de casa. E eu disse para Deus assim, Senhor, eu quero te ver. Eu quero te conhecer. Querida, depois que eu fiz essa oração, Deus me levou a um lugar que nem tudo aquilo que Ele nos dá de revelação eu posso compartilhar aqui com você. Porque vão chamar a gente de maluco. Porque vai muito contra a doutrina daquilo que é pregado hoje em dia, a emocionalidade que é imposta hoje em dia, ao julgo que é colocado hoje em dia sobre as pessoas. Não é isso aqui, se tu não quiser isso aqui, você não é cristão, você não é
você não possui a consciência divina, você não possui a consciência do eterno, a consciência de Cristo Jesus, porque ao longo do tempo foi sendo limitado. E tudo isso com um propósito. É só estudar só um pouquinho. É só estudar um pouquinho. Isso tudo com um propósito. O propósito de quê? De nós não nos conhecermos. Porque quando você se conhece, quando você sabe quem você é e você sabe quem Deus é, ninguém te prende, ninguém te coloca num quadrado, ninguém te limita. Porque se o meu Criador é ilimitado e Ele me criou como nós vimos aqui, o macro tem dentro de mim, ou seja, infinitas são as possibilidades que eu tenho nele. E foi assim que Ele me criou e te criou. E quando nós não operamos na dor, nós entendemos isso. Quando nós somos curados, aí você chama de processo de libertação, ressignificação. Hoje é muito usada essa palavra ressignificação. Só que às vezes você faz movimentos em curso de autoajuda, campanha na igreja, mas você não sabe a raiz daquilo. Ah, eu tenho uma dependência emocional com meu pai. Tá, mas por que você tem? Você sabe por que você tem essa dependência? Você sabe onde ela se deu? A estrutura, a anatomia disso? E é isso que nós vamos lidar nos próximos vídeos. Explicamos hoje sobre o que é o temperamento e os seus elementos. Tem fogo dentro do ser humano? Tem. Tem terra? Tem. Tem ar? Tem. Tem água? Tem. Você tem os 4 temperamentos de você? Tem. Só que em porcentagens diferentes. Então você tem tudo que tem no macrocosmo. Você é um microcosmo e tem tudo que tem no macrocosmo. E você tem o sopro de vida, o Rua, a consciência divina dentro de você. Você tem o quê? O livre-arbítrio que todo mundo fala. Então você tem a autoridade para administrar tudo isso dentro de você. Eu te espero no próximo vídeo. Curte, comenta, compartilha, envia para essas pessoas. Comenta aqui para mim se vocês estão gostando desse assunto. A produção diz que eu tenho que ser mais sucinta. Mas se eu for mais sucinta, você vai ficar com dúvida. E eu não posso deixar você aqui com dúvida. Ainda assim, se você tiver, deixa nos comentários. Se você não me segue nas redes sociais, me segue lá, pode me chamar no direct. No que eu puder servir, no que eu puder te ajudar, a gente está aqui para servir, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.